No vídeo de hoje, My Hero Academia, episódio 115. Vamos ao resumo desse episódio que deveria ser referência para Marvel se inspirar para quando for fazer suas séries de heróis. O episódio começa com Endeavor falando com a Mirko, dizendo para ela prender o Garak, e que logo eles vão ajudá-la. Alguns dos heróis partem para ajudar a Mirko, uns gnomos surgem para impedir os heróis. É então que o Eraser entra em ação e desliga a individualidade dos monstros. E com seu ataque Jet Burn, o Endeavor simplesmente dizima os gnomos. Endeavor elogia o trabalho do Eraser e o convida para ser seu sidekick, e o Eraser recusa. Em seguida temos uma cena em que o Midori aparece fazendo comentários sobre o hospital estar sendo evacuado. No mangá essa cena não existe, nós já teríamos a continuidade com a Mirko. Midori e os outros são encarregados de evacuar a região. Revoltado, o Bakugou queria estar lutando contra os vilões, com toda a delicadeza do mundo, só que não, ele vai lá começar o seu trabalho para chamar as pessoas para saírem do local. Na cena seguinte vemos o super-herói Crust liderando um grupo para ajudar a Mirko e eles se deparam com alguns gnomos comuns. O super-herói ativa seus escudos. No mangá não é mostrada essa cena dele ativando os escudos. A cena corta e passamos a acompanhar a Mirko, e ela já chega apavorando o Garak, a ponto dele dizer que é o verdadeiro. Empolgada, a Mirko diz que vai descobrir com um chute, fazendo o Garak ficar ainda mais apavorado. Acontece um flashback do Garak mostrando suas criações, dizendo que sem o All For One estava mais difícil dele conseguir produzir novos seres daquele tipo. Ele comenta que uma criatura chamada Hud foi ativada e levou 10 horas para que ela se estabilizasse. E o Garak acredita que esse ser tem poder suficiente para conseguir enfrentar a Mirko, embora ele quisesse ter pelo menos mais meio dia para a criatura ficar mais desenvolvida. Curioso que no mangá a cena é bem mais curta e não tem o diálogo do Garak com outro personagem. Quando a Mirko está prestes a atingir o Garak, um monstro ali, um Gnomus, ataca ela. Quando o monstro está criando uma espécie de cópia do Garak, a Mirko destrói a cópia e ainda golpeia o tal do Moka-chan. Garak fica impressionado que a criatura usou individualidade sem ter recebido um comando para isso. Garak aciona os seus gnomos mais poderosos e eles atacam a Mirko. E eles pretendem matar não só ela, mas todos os super-heróis. Crust chega no local e ele se depara com um Gnomus que fala. E não só isso, o Gnomus sabe quem ele é. Crust tenta deter o Gnomus, mas o Gnomus é muito poderoso e começa a empurrar ele para trás. Enquanto isso, o Garak tenta fugir. Apesar dos ferimentos e estar presa entre alguns cabos, Mirko resolve que não vai deixar o Garak fugir. Crust ainda está tendo dificuldade com o monstro que impede a passagem deles. Temos uma explicação sobre os gnomos serem cadáveres modificados para que possam ter várias individualidades, e eles agem de acordo com o que foram programados. São divididos em superior, médio e inferior, conforme a quantidade de individualidades que possuem o grau de modificação. Os gnomos superiores possuem individualidades e também uma força 10 vezes maior do que a de um humano comum. E acima deles estão os High-End, que além de terem mais força do que os superiores, apresentam características de suas vidas anteriores. Eles também possuem grande capacidade de pensar por conta própria, e o Garak conseguiu fazer essa produção em massa desses seres graças ao All For One. Nem todos os High-Ends estão prontos para iniciar. Temos essa cena cômica sobre os gnomos que foram destruídos, e o Garak comenta que ele e o Shigaraki perderam a chance de poder fugir daquele local. Segundo o Garak, o Shigaraki será a obra-prima dele. Mirko segue tentando rastrear o doutor, e ela consegue ouvi-lo. Os gnomos High-End decidem fazer algo para deter a Mirko, e ela revela que conseguiu anular o impacto com suas pernas. Mirko é super-heroína número 5 do ranking. A sua individualidade é baseada em habilidades de coelho, só que ela consegue fazer tudo ainda melhor. Ela segue em alta velocidade para tentar capturar Garak. Em determinado momento ela é cercada pelos gnomos High-End. Ainda assim ela consegue acertar um chute em cada um deles. Em seguida ela usa o seu ataque especial Luna Ring. Ela diz que o golpe foi curto demais e ela errou. Mirko fica furiosa com um dos gnomos que a atrapalhou. Numa cena insana, ela sai desviando dos ataques e encurtando a distância em relação ao gnomos. E meus amigos, um outro High-End usa sua individualidade e faz o braço dela ficar completamente torcido. Ele fica impressionado que mesmo assim ela não para de se mover. Mostrando que é incrivelmente durona, ela ataca o monstro que está mais próximo dela e golpeia ele com Luna Fall. Na sequência ela aplica uma tesoura no pescoço do Gnomus que estava torcendo o braço dela. Ele ataca com uma espécie de raio laser e ela desvia. E eu pensava que ela ia jogar o monstro no chão, porém ela consegue arrancar a cabeça do monstro só com essa tesoura, esmagando violentamente a cabeça no chão. E com isso, sem dúvidas, ela já é a melhor personagem feminina de Boku no Hero até então.
Vemos que o braço dela está muito danificado e ela reconhece que aquilo não é algo que ela possa trabalhar ignorando. Ela faz uma espécie de torniquete e já está pronta para continuar a batalha. Inclusive, ela fala que sempre vive arriscando a própria vida para não se arrepender se ela morrer. Segundo ela, zumbis não vão matar a super-heroína Miracle. Essa parte que ela fala que sempre vive arriscando a vida para não ter arrependimentos, eu penso que a versão que tem aqui do mangá traduzido ficou melhor do que aqui na legenda da Crunchyroll, porque ela diz que vive cada dia como se fosse o último para não ter arrependimentos caso ela morra, então faz mais sentido. Em seguida temos uma cena no quartel-general em que eles estão constatando que a Miracle está perseguindo o Garaki e acreditam que ele é o verdadeiro. Isso também é uma cena extra do anime que não temos no mangá. Na cena seguinte vemos o grupo do Headshot, a Kyoka está preocupada com o Kaminari e depois vemos que ele está um tanto apavorado com a situação. O sósia do Castanhari diz que eles estão ferrados porque os heróis estão chegando. O cabeludo, apesar de ter ouvido tudo que o Hawks estava fazendo e ter observado, ele acabou sendo enganado. Assim que ele grita que os heróis estão vindo, eles já chegam quebrando tudo. O cabeludo passa a instruir as pessoas para que elas fujam, e surge um cara dizendo que eles vão mudar um pouco as coisas. A professora Midnight dá conselhos para o Charge, dizendo para ele agir pensando em alguém que é importante para ele nesse momento. E ele logo se lembra da Kyoka. Vemos o vilão comentando que eles deveriam ter começado antes e que tudo isso foi por conta do Shigaraki dizer para eles esperarem, e ele declara que a partir de então a revolução de libertação começará. O vilão passa a manifestar uma grande energia elétrica em seu corpo. Headshot teme um ataque em área, e agora que o Charge começa a brilhar, partindo em alta velocidade e ultrapassando os outros super-heróis. Tokoyami relembra dele e do Charge ensaiando, e conclui que Charge pensa em seus amigos do fundo do seu coração. O vilão dispara um poderoso ataque chamado Controle de Descarga Elétrica Rede do Trovão, e o Charge consegue puxar toda a eletricidade para seu corpo funcionando como se fosse um para-raio, permitindo que os demais heróis continuem avançando sem se ferirem. E vemos agora que ele assume uma postura bastante confiante, fazendo com que a Midnight e o Tokoyami fiquem orgulhosos dele. Charge inclusive motiva os demais. E até o super-herói Cimento deixou o like depois desse feito do Charge. Então aproveita e deixa o seu like nesse vídeo também. O episódio termina com essa cena do Charge bastante motivado. Bora conversar então sobre algumas coisas desse episódio. Tivemos algumas cenas extras para o anime que não estão no mangá, mas fazem sentido dentro do anime e são bem contextualizadas. O episódio tem um ótimo ritmo, tem bastante ação, e como eu falei, a Marvel deveria aprender com Boku no Hero. Temos a Miracle, uma personagem muito boa que tem grande carisma e que roubou a cena nesse episódio com seus feitos ali lutando contra os High-Ends. Não só demonstrando a sua grande força física, mas também a sua resiliência, sua determinação e também toda a sua intensidade. Como ela mesma disse, ela vive cada dia como se fosse o último. Por enquanto, pra mim, ela é a melhor personagem feminina que já apareceu em Boku no Hero. E o melhor de tudo, que a Marvel não consegue fazer, é que nesse episódio aqui deram um grande destaque para essa personagem feminina, sem ter que fazer com que os outros personagens masculinos sejam simplesmente idiotas. Que na minha opinião, quando fazem isso, acaba tirando o brilho da personagem, da super-heroína, como aconteceu no próprio filme da Viúva Negra, Thor, Amor e Trovão, e mesmo aí o que o pessoal tem falado bastante mal, que é a She-Hulk. E vários outros personagens aqui também tiveram seus destaques, suas participações e foram importantes para essa missão que está acontecendo. Dentre eles, claro, um grande destaque para o Charge, que aqui nesse episódio mandou muito bem, superando ali os seus medos, as suas ansiedades, agindo com bastante coragem, motivando e também inspirando os demais. E assim como a Miracle, demonstrando um grande carisma que todo herói deve ter. Em relação à animação, temos uma animação competente, porém nada fora da curva ou algo que seja tão destacável como acontece com Jujutsu Kaisen e também Demon Slayer. Mas também temos que considerar que esse é apenas o segundo episódio dessa sexta temporada de My Hero Academia. Então podemos esperar aí algum episódio com momentos épicos e com animação ainda melhor do que a que a gente tem visto. E outro ponto muito positivo para My Hero Academia é que ele é um Battle Shonen sem censura. Como a gente viu, a Miracle se machuca, ela sangra, ela teve problema no braço dela. E eu acho isso importante até pra gente ter mais impacto e a gente ter noção dos ferimentos que o personagem tá sofrendo. Se ela simplesmente aparecesse com algumas escoriações, não houvesse nenhum sangramento, ou mesmo aquela fratura que ela sofre no braço ali que fica completamente torcido, não iria passar a mesma ideia dela ser tão casca grossa, resiliente e determinada na missão. E o que acontece não é gratuito, isso acrescenta muito à história. É uma pena que muitos animes hoje em dia de Battle Shonen não façam o mesmo que Boku no Hero, tal como acontece aí com Dragon Ball Super ou mesmo Dragon Quest na maior parte do tempo.
Para o próximo episódio, eu vi a prévia e não me pareceu que vai ser um episódio tão empolgante quanto esse aqui, mas vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. My Hero Academia não decepciona, é sim um dos melhores animes que nós temos na atualidade. O mangá é muito bonito e também mais objetivo, a gente não tem as cenas extras do anime, porém ao contrário de outros mangás, o anime não me decepciona, ele entrega até mais do que a gente tem no mangá e a adaptação é excelente. Eu quero saber de você o que você achou desse episódio 115 de My Hero Academia. Deixa sua opinião nos comentários, valeu e até o próximo vídeo.